pastor estava apresentando a Mariana, eu estava pensando nisso, né? Quando Deus nos cria, e mesmo depois do pecado, Ele não vai perdendo a marca da sua perfeição sobre nós. Como que uma mulher é capaz de passar pelo parto, né? Eu acho mais incrível do que passar pelo parto é querer o segundo parto. E isso eu, de fato, só Deus para fazer isso. E é interessante mesmo. Um dia eu estava numa aula de neuroanatomia e eu sempre assisti as minhas aulas assim, lá dentro. Glória a Deus, Deus é bom. Deus, mais uma vez, prova da sua bondade e da sua grandiosidade. A mulher, na hora que ela está sofrendo as dores do parto, ela promete para si mesma que ela não vai ter outro filho. É assim ou não é? Os homens não sabem o que é isso, mas a gente se promete que a gente não vai ter outro filho. Pastor, pensa que a Angelina nasceu com 4,1 kg. Mais de 9 pounds. Foi para Deus assim, Deus honrar os humilhados, né? Porque eu com esse tamanho, era a coisa mais engraçada. A Angelina foi um bebezão até 1 ano de idade. Então eu andava na rua assim, carregando a Angelina esganchada em mim, porque eu não dava conta daquele bebezão, né? Mas na hora do parto, aquela ocitocina, sabe aquele hormônio que ajuda na contração? Para que o bebê possa sair? Um pouco daquela ocitocina tem um efeito sobre o hipocampo muito interessante. O hipocampo é a estrutura cerebral envolvida com a consolidação de memória. Então tudo que a gente lembra depende de um bom funcionamento do hipocampo, certo? Então na hora do parto, essa ocitocina vai atuar no hipocampo não para guardar informação, mas para apagar uma parte dela. Então, no parto, a ocitocina tem um poder amnésico sobre a dor, que foi o parto. Agora fez um pouco de sentido? A gente não é tão doida assim. É o nosso cérebro que é muito especial, porque tudo que Deus faz é perfeito e especial. Da mesma forma que Ele criou a mim e a você de forma perfeita e especial. Eu estava conversando ontem com uma menina que eu conheço há muito tempo, e ela me dizia assim: não consigo mais acreditar em Deus. É impossível. E ela foi me dando as explicações dela para não acreditar mais em Deus. Universitário. E lá naquele ambiente, juntamente com outras questões, hoje ela diz que ela não acredita mais. Mas refletindo sobre o que vamos conversar nesta manhã, eu creio que tenho algumas respostas para aquela menina. E para talvez o seu coração. Ela me dizia assim: se Deus existe de fato, por que o mundo é tão injusto? Por que a Bíblia foi escrita por seres tão imperfeitos, com histórias de pessoas tão tolas? Se Deus existe, porque as coisas acontecem de uma forma que muitas vezes não entendemos porque tudo aconteceu daquele jeito. Há um personagem na Bíblia que confesso que esta é a primeira mensagem que faço sobre ele, especificamente sobre ele, sobre a história dele. Não, acabei de lembrar que há uns 7 anos atrás eu fiz uma série sobre uma história da vida dele. Mas não é sobre essa história que eu vou contar. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você tem essa sensação? Toda vez que você abre a Bíblia para ler uma história que você já conhece, o seu coração aquece novamente. E você fica ali tentando ver como vai ser o final daquela história, o que vai acontecer, mas você já sabe tudo. Mas na verdade, nós temos um Deus que vai nos revelando todas as vezes que entramos em contato com a palavra dele. E nesta manhã eu quero refletir com você sobre algumas lições que temos para aprender com a história de Davi. Não vou falar quantas lições vamos aprender nessa manhã para você não desanimar, ok? Se não der tempo a gente continua um outro dia. Mas anotei algumas lições para aprender nessa manhã. Podemos continuar louvando a Deus nesse momento com uma oração? Ó Pai querido, a Tua palavra está aberta e da mesma forma
queremos que o nosso coração esteja apto para receber a tua mensagem. Que aprendamos que a tua palavra é inspirada por ti. Que o Senhor quer falar conosco por meio dela, por meio de homens falhos, porque é uma forma de nos identificarmos no plano da salvação. Obrigada pela certeza de que estás aqui no nosso silêncio. Obrigada pela certeza de que estás com cada um lá em casa, escutando a tua voz. Obrigada. Obrigada por tua perfeição. Amém. Capítulo 16 de 1 Samuel, vê uma história clássica. Nós vamos entrar em contato agora com um menino chamado Davi. Um menino incrível. Davi, para Angelina, a vida dele é dividida em 3 fases. E ela sempre pede para que nós contemos para ela a história de Davi. Num dos nossos cultos, algum tempo atrás, ela falou assim, eu quero a história de Davi de novo. E eu fui contar a história de Davi. Aí comecei a falar que Davi tinha quantos irmãos mesmo? Quantos irmãos tinha Davi? 7 irmãos. Comecei assim, Davi tinha 7 irmãos porque ela queria a primeira fase da história de Davi. E o pai foi contribuir para a história. Falei assim, sabia, Angelina, que Davi tinha irmãos, 7 irmãos? Como o papai tem 2 irmãos e a mamãe tem 4? Para quê? Aí a Angelina parou, cruzou o braço e disse assim, Davi tinha os irmãos dele, o papai tem os irmãos dele, a mamãe tem um monte de irmãos, cadê os meus irmãos? Eu lembrei do bebedouro, passei pela porta direita da igreja. E ali o nosso culto transformou-se numa terapia familiar. Para convencer a Angelina que é muito bom ter primos. Que não há nada melhor do que ter o Diego como irmão. E ela de fato se convenceu. Ela diz para todo mundo que ela tem um irmão que se chama Diego, olha só. E ali então, a Angelina sempre pede essa história de Davi porque ela acha essa história incrível. E eu quero que você nessa manhã também ache essa história incrível. Versículo 1 do capítulo 16 nos diz que então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Nossa primeira lição está no chifre. O que Deus pediu para que o nosso profeta Samuel enchesse de azeite, o que foi mesmo? Um chifre. Por que o chifre? Saul havia sido ungido como o primeiro rei e o azeite foi levado num vaso de barro. Foi levado num vaso de barro, porque agora é chifre. Porque o chifre, quando a gente vai olhar na Bíblia, em vários textos, por exemplo, Deuteronômio 33, 17... Miqueias 4:13, Zacarias 1:19, diz que o chifre é um sinal de poder, honra e algo duradouro. Saul também havia sido ungido como rei, mas não havia sido escolhido por Deus. O mais importante não é a posição que você ocupa, mas quem o escolheu para essa posição. O mais importante não é você ser ancião de igreja, pastor, CEO lá da sua empresa. O mais importante é quem te escolheu para esse lugar, porque se for Ele quem te escolhe, é para a honra, é para a glória e é duradouro. Ele vai ser ungido, aquele menino que ainda Samuel não sabia quem era, com azeite colocado dentro de um chifre. Ele então vai até Belém, vou adiantar um pouco a história porque você conhece. E quando ele está chegando lá no versículo 5, nós vamos ficar só entre 2 capítulos da Bíblia. No versículo 5, quando ele está chegando em Belém, os homens daquele lugar dizem assim, você vem de paz? No versículo 4, os homens tremendo daquela cidade, os anciãos saíram ao encontro do profeta e disseram, de paz é a tua vinda? Aqui a gente já podia ficar também uma semana falando sobre essa pergunta.
Por que a gente sempre acha que alguém vem dar uma notícia ruim para a gente? Por que quando o telefone toca meia-noite a gente acha que é sempre uma notícia ruim? Por que será que nós estamos vivendo a vida muitas vezes assim, olha, se estiver tudo bem, pode preparar que uma coisa ruim está chegando. A gente não tem essa sensação? Quando tudo está numa calmaria, não dá a sensação de que assim, se prepara que chumbo grosso está chegando. A gente não pensa assim? E o que o profeta responde? Sim, de paz é a minha visita. Talvez seja este o momento de paz que Deus quer dar para a sua vida. Não fique cercando esse momento com as sombras das preocupações e das tribulações que talvez você ache que venham. Porque Deus pode trazer sim renovo para as nossas forças. Ele pode trazer um tempo novo depois da tempestade. Ele pode nos dar um tempo para descansar. Da mesma forma que ele faz com seus discípulos, depois de um dia pregando para o povo, ele fala assim: vamos, subamos a montanha e descansemos um pouco. Aceite o descanso que talvez Deus queira dar para a sua vida neste momento. E não tumultue este momento com ideias de preocupações, com perturbações que talvez venham. Ele chega ali, vai então, chama a família de Jessé para o sacrifício. E quando ele chega ali então, eles vão para o sacrifício. Versículo 5 diz assim: sim, é de paz que eu venho sacrificar, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para um sacrifício. E sucedeu que entrando eles, é que vão me vindo outras lições, mas eu vou pular essas lições, vou deixar para depois, tá? Eu sou do tipo que eu penso falando, é assim, por isso que o marido tem que me tolerar em casa. As ideias vêm enquanto eu falo. E aí então sucedeu que entrando eles, ele viu quem? Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, lá no versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Eliabe tinha as características de Saul. Lembra que Saul era o homem mais alto do povo de Israel? Que ele sobressaía do ombro para cima no meio da multidão? Ele era bonito, de alta estatura. E agora Samuel está achando que da mesma forma o segundo rei será escolhido. E Deus fala algo que é muito duro. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O que esta afirmação da Bíblia traz para o seu coração? Tranquilidade? Segurança? Ou traz o desejo de mudança? Porque os homens estão olhando para a aparência, mas o Senhor está olhando para o nosso coração. E isso também é muito libertador. As pessoas podem se confundir com a ideia que elas têm sobre nós, mas Deus sempre vai saber quem somos. E ali então Deus fala assim: não, não é esse não. Se alguém nunca tinha visto um desfile de homens na história, esse é um deles. Homens começam a desfilar para o profeta. Gente, eu fico imaginando que cada um ia fazendo na presença do profeta, né? Porque assim, sabiam que ele tinha vindo ali para uma missão especial, sacrifícios são chamados, e eles já sabem que um será ungido. Um será ungido. Então, entre Eliabe. E aí Deus fala assim: não é esse não. Aí vai entrando o outro. Vamos lá para o versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Tudo bem, ainda faltam mais 5, né? Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. A mãe já está ficando preocupada. Os 3 mais velhos não servem para o que o profeta veio ungir. Eu acho que quando já chega no quarto, Deus já está assim: passa. Quero não. Quem disse que é esse? Maria, não, isso ele não falou não. E aí ele vai,
vai passando todo mundo. O profeta já está desesperado, as suas opções estão acabando. Ao versículo 10, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. O Senhor não tem escolhido a estes. Quando Deus precisa de alguém para uma missão especial, quando passarmos diante dele, qual será a resposta dele sobre nós? Aí o versículo 11 vem nos trazendo esperança, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. A família inteira estava ali para o momento de sacrifício, mas Davi não estava. Então fê-lo chamá-lo e ele entrou. Agora eu acho uma contradição na descrição, mas tudo bem. Era ruivo e formoso, de formas de semblante e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Eu acho tão emocionante esse verso. Era o caçula. Era o que não havia sido chamado para aquele sacrifício. Estava na função mais humilde da família. E Deus fala: é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Depois que ele é ungido, nós encontramos Davi fazendo o quê? Voltando para cuidar das ovelhas. Ele voltou a ser o filho caçula, livrando ovelha de leão e de urso. Ele voltou a ser um menino que subia aquelas colinas de Belém com a sua harpa, mas o coração dele era diferente. O Espírito do Senhor apodera-se dele e ele sabe que Deus o havia escolhido como novo rei. Os seus irmãos ainda não sabiam. Não havia sido revelado para a sua família o que servia, para que servia aquela unção, mas ele sabia que Deus o havia escolhido. E agora então Davi começa a compor os seus mais lindos salmos, porque ele sabia que a sua vida agora tinha um propósito. Porque Deus o ungira, Deus o separara, Deus achara nele graça. Sabe por que muitas vezes a sua vida é sem sentido? Porque você ainda não encontrou o propósito para o qual Deus o chamou. Para que Deus o chamou? Eu vou sempre fazer essa pergunta. Para que Deus te chamou? Para que Ele te criou? Porque Ele te colocou aqui, onde você está nos assistindo nessa manhã. Por que Ele te escolheu e para que Ele te escolheu? Deus, em todo tempo, Ele precisa escolher pessoas. Ele tem missão importante para cada um de nós, mas Ele precisa nos achar dispostos para a missão. E Davi foi escolhido para um propósito, e ali então os seus salmos se tornam mais impressionantes. Ali então, ao salvar uma ovelha, ele fica pensando assim: para que será que Deus está me preparando? E então ele continua no seu ofício, até que no versículo 14, aí do capítulo mesmo 16, nós encontramos algo muito terrível acontecendo com Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que está na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Olha só.
E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então no versículo 17, disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso. É homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Uma das mais belas descrições de um ser humano que eu encontro na Bíblia está neste versículo 18. O Senhor pode nesta manhã dizer que você é valente e vigoroso, que você é homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com você. Eu quero nessa manhã, nesse momento, convidar aos homens desta igreja para que fiquem em pé. Independente da idade. Jessé foi ungido, a história não nos conta se entre 14 e 17 anos. Ele era muito jovem quando ele foi ungido. E agora, quando um homem é chamado para uma missão quase que impossível, que era o quê? Afastar demônios, espírito maligno do rei. Quem é lembrado? Davi. E eu quero que vocês, homens, levem as palavras deste verso como uma profecia, uma promessa e uma certeza de Deus para a vida de vocês. Vocês têm uma igreja para conduzir. Vocês têm uma família para conduzir. Vocês são homens que representam a semelhança de Deus. A face de Deus precisa ser vista por meio de vocês. E eu quero dizer essas palavras de forma profética sobre a vida de vocês. Minha Bíblia virou. Era só para você pensar um pouco. Eis que tenho visto filhos de Deus que são valentes e vigorosos, homens de guerra e prudentes em palavras e de gentil presença. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês. Não permitam que a sociedade tire de vocês o que Deus deu para vocês. A liderança espiritual da casa de vocês. A solução para problemas. A restauração do culto ao verdadeiro Deus. A certeza de um braço forte guiando uma sociedade. Homens que não se vendam e não se comprem. Homens que, ao serem olhados, não haja dúvidas no coração de quem olha e possam espontaneamente dizerem: Deus é com você. Mulheres, que vocês sejam aquelas que confirmem esta presença no coração do marido de vocês e dos filhos de vocês. Porque não só foi naquele tempo que o povo estava perdendo a direção com um rei que havia se distanciado de Deus. Estamos vivendo em uma sociedade onde o sexo antes do casamento se tornou normal até no nosso meio. Onde dar-se um jeitinho para situações se tornou um meio até que correto para conseguir o sustento da nossa família. O Senhor é com vocês. O Senhor é com vocês.
Vocês são homens de guerra. E vocês entendem isso. Existem batalhas sendo travadas na mente dos filhos de vocês. Existe uma batalha sendo travada na mente das esposas de vocês. O índice de mulheres adulterando está cada vez aumentando mais. Existe uma batalha sendo travada dentro da casa de vocês. Mas vocês são homens valentes e corajosos, homens de guerra. E Deus é com vocês. Amém. E ali então, quando a gente vai para o versículo 25, nós encontramos. Gente, minha Bíblia está o tempo todo virando a página. Vamos prender aqui. Quando nós vamos para o versículo 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envie-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Olha só, ele continua com as ovelhas, porque o coração dele não havia se tornado ensoberbecido com a unção. Ele continuava cuidando das ovelhas. E ali então, no versículo 21, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Davi havia sido ungido como rei, e a primeira vez que ele entra no palácio foi para servir. Deixa eu te ensinar uma coisa, se é que eu posso ensinar alguma coisa. Quem não aprende a servir, não serve para reinar. Quem não aprende a servir, não serve para reinar. E a gente acha tão bonita a humildade, né? Quando nós encontramos um jogador importante que chama alguém para ficar protegido no seu guarda-sol, ou oferece a água. Alguém que para e olha para alguém, cumprimenta uma criança no meio da multidão. Só de um artista aparecer na janela do apartamento, todo mundo fala assim: gente, ele é uma graça. Mas no reino de Deus, só há lugar para aqueles que aprendem a ser servos. Só aqueles que aprendem com Cristo a pegar a bacia e uma toalha e sair lavando os pés daqueles que estão ao seu redor. Você é chamado no reino de Deus para servir. Você é chamado no reino de Deus para oferecer para os outros aquilo que você pode dar. Se você não aprender a servir, você não serve para reinar. E ele entrou ali, em vez de ser coroado, ele vai ser pajem, vai carregar as armas de um rei, que de vez em quando estava possesso. Que ele tinha que sair correndo, pegava a sua harpa e ia lá acalmar o rei. Então a vida de Davi era assim: entrar no palácio, acalmar o rei, carregar as armas dele, voltar para as colinas, cuidar de ovelhas, e quando o rei precisava, ele voltava de novo. Davi não tinha nenhuma dificuldade de ficar indo de um ambiente para o outro. Ele sabia estar dentro do palácio, servindo ao rei, mas também sabia servir uma ovelha. Porque quando eu tiver dinheiro, eu saio ajudando todo mundo. O dia que Deus me abençoar nesse país com esse difícil dólar, eu vou ajudar o ACS dando cesta básica. O dia... Sabe o que falta para muitos de nós? O dia que Deus transformar o nosso coração. É isso que falta. Não nos faltam recursos financeiros. Não nos falta tempo. Falta um coração disposto a servir. Porque no reino de Deus, todos nós nascemos como servos. E ali estava Davi. Foi, voltou, era ele que acalmava. Saul amava Davi. Mas aí quando nós vamos para o capítulo 17, nós encontramos o quê? A famosa guerra. Uma famosa guerra. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1 fala que os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó.
E quando a gente vai para o versículo 2, fala que Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Gente, Saul ordena a batalha, começa a batalha, mas não está preparado para a guerra. Não é uma piada. Ele ordena, mas não está preparado para a guerra. Não dava conta de si mesmo. É tanto que precisava de um jovenzinho para acalmá-lo, com uma harpa. Mas ele acha que dá conta de uma guerra. E aí está todo mundo lá reunido quando os filisteus tiram de uma caixinha uma surpresa, que não era tão pequena assim. Quem aparece no meio dos filisteus? Golias. Golias aparece. Aquele homem tinha, gente, por volta de 3 metros de altura. Os côvados aqui existem diferentes medidas. Então eles falam que ele podia ter dentre 2,83 metros até 3 metros e pouquinho de altura. Só a roupa dele, sem contar capacete, arma, pesava em média 60 quilos. Uma rosana e meia. Só de roupa. Aquele homem aparece e começa a insultar a Deus. E o povo está em desespero. Já são 40 dias. E aí aparece na história quem? Quando a gente vai para o versículo 12. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome do pai era Jessé. E esse homem tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos foram para a guerra. Quem eram os mais velhos que foram para a guerra? Os bonitões, rejeitados. Eliabe, Abinadab e Sama. Quem você está chamando para o seu exército? Quem você está chamando para lutar as batalhas junto com você? Saul não sabia, mas ele estava levando 3 homens que Deus já havia rejeitado. Mas o que importa é a aparência, né? Estava lá, cercado de medrosos. Para fazer parte do time dele tinha que ser, né? E o versículo 14 fala que Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. E aí, quando a gente vai para o versículo 17, fala que disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Davi nunca havia ido à guerra. Lembra que ele quer ir para a guerra, ele não pode ir porque ele não tem idade para ir para a guerra? Ele não tinha idade para ir para a guerra. Mas agora ele vai para levar comida, pelo menos como entregador, delivery, ele serve. Não sei se ele foi montado numa ovelha, né? Se fosse hoje era numa moto, alguma coisa. Mas ele foi fazer o delivery. Entregar comida para os seus irmãos na guerra. Puxa vida, quando ele foi tocar lá a harpa, o servo de Saul falou que ele era um homem de guerra. Ele nunca havia ido para uma guerra. Você pode ser reconhecido pelo que você é na sua essência, independente de ter sofrido a situação ou não. Você não precisa ter passado para a guerra para mostrar que é forte. Porque quem nos faz disso, que nos faz pessoas fortes, é o próprio Cristo. E se foi Ele quem disse que Ele era forte e corajoso, Ele era forte e corajoso. E Ele estava ali para entregar pão e cevada. E quando Ele chega ali para entregar pão e cevada, Ele levantou de madrugada para levar. Mas olha só, olha o detalhe do versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. O pai tinha mandado ele levar o pão, não tinha? A comida? Então as ovelhas eram problema do pai dele, era ou não era? Não. A responsabilidade era dele. E antes de ir para a guerra, ele deixa alguém cuidando das ovelhas. Você precisa ter zelo nas coisas que você faz. Porque ele cuidou daquilo que ninguém podia ver. E Deus revela publicamente quem Ele é. Ele vai lá e deixa aquelas ovelhas a cuidado. Quando ele chega naquela guerra, ele escuta quem? Golias afrontando o povo.
E quando ele vai subindo e ele vai escutando aquele exército, ele vai escutando, Davi ele vai ficando desesperado. Ele chega para um, chega para outro, não vou ler todo o relato, mas fala que Davi foi correndo pelo meio das fileiras do exército do povo de Israel e fala assim: gente do céu, ninguém vai fazer nada para tapar a boca desse gigante. Vocês vão ficar mesmo deixando esse homem gritar contra o Deus Altíssimo? E ele corria por meio dos soldados do povo de Israel, e estava todo mundo apavorado. Até que ele chega para os seus irmãos e fala assim: por que vocês estão deixando ele fazer isso? Por que vocês estão deixando esse incircunciso? Já no versículo 26, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Ele era um homem corajoso. E aí, então ele correndo de um lado para o outro, quando a gente chega no versículo, no capítulo 17, no versículo 28, você tem algumas lições para aprender também. E ouvindo Eliabe, o bonitão, altão, mais velho, falar aqueles homens, que estavam escutando Davi, né, fazendo o maior tumulto no meio do exército. Ele chegou para Davi, olha só, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aprenda. Se ainda não foi, você ainda será maltratado pelos seus. Porque traição, a gente só se sente traído quando é alguém que é próximo a nós, faz algo que nos surpreende negativamente. Aprenda a ser maltratado. Porque as pessoas vão te maltratar se elas ainda não fizeram isso. As pessoas vão olhar para você e muitas vezes o que pode acontecer é que você é a evidência da fraqueza delas. Porque na verdade, Eliabe não estava falando sobre Davi. Ele estava falando sobre ele mesmo, porque o coração dele era presunçoso. Ele estava ali só para ver a peleja, ele não estava ali para lutar. Ele estava irado, porque ele lembrava que alguns anos atrás o seu irmão havia sido ungido para algo especial. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que ele havia sido rejeitado. E ali vem a ira dele, porque agora Davi está mostrando que de fato ele é um homem corajoso, apesar de ser o menor da casa do seu pai. Davi era a evidência de que Eliabe poderia ser um homem forte e corajoso. Ele havia escolhido ser um homem fraco, tímido, covarde. Ele estava ali dizendo sobre ele mesmo. E ele chama Davi de quê? De perverso, um homem de coração maldoso, presunçoso. Mas Davi significa querido. Davi significa querido. Não se importe com o nome que as pessoas estão te chamando. Se importe com o nome que Deus já te chamou. Deus já te chamou de filho amado. Deus já te chamou de herança. Deus já te disse que você vale o sangue dele. Deus já disse que ele não vai participar do banquete celestial enquanto você não estiver lá. Você é querido de Deus. Não fique escutando os nomes que te dizem o contrário disso. Porque as pessoas nos maltratam. As pessoas não entendem, muitas vezes, as nossas intenções. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E ali então, estavam todos diante daquele exército. E aí Davi fala assim: já que ninguém vai, eu vou. Já que ninguém vai, eu vou.
Saul ficou super feliz com aquele menino se oferecer para a guerra, porque Golias só estava pedindo um para desafiá-lo. Na verdade, quem deveria ir era Saul, porque ele era o líder daquele exército. Mas, de forma covarde, ele deixa que o menino faça o trabalho dele. Até oferece as suas armas, a sua roupa, e ele deixa aquela criança ir. E quando Davi vai tentar andar com aquela roupa, ele não consegue, né? Porque aquela roupa não o pertencia. Então ele vai daquele jeito mesmo, encajado na mão, com uma funda e com algumas pedras. 5 pedras, para sermos exatos. E quando ele chega então diante daquele Golias, o Golias fala assim: é você, eu vou te esmagar. Você está achando que eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau? E é aí que ele então insulta mais a Deus. Você precisa aprender mais alguma coisa. Se Deus te deu uma estratégia, seja fiel ao que Ele te deu de estratégia. Porque pode parecer loucura para os homens, mas faz todo sentido para Deus. Algumas pessoas dizem assim: Deus já me deu a resposta. Mas parece que é algo tão assim fora do propósito, tão diferente. Se Deus te deu uma estratégia, siga essa estratégia, não importa o que as pessoas acharem dela. Estava conversando com uma amiga ontem, e ela disse assim: minha amiga, eu tenho certeza que Deus nos trouxe para esse país. Eu sei que foi Ele quem nos deu a cidadania, mas estamos sem entender porque as coisas não acontecem. Eu disse a ela o que eu responderia nessa manhã. A resposta dela é para você também. Se Deus te deu uma estratégia, se Ele te deu uma certeza, siga em frente, porque aquele que promete é aquele que cumpre. Aquele que coloca o sonho é aquele que o realiza. Aquele que nos chama para o seu propósito faz com que todas as coisas se cumpram para a honra e glória do nome dEle. E ali então, ele diante daquele Golias, escolhendo 5 pedras. É tão interessante as 5 pedras, né? Todo mundo fala assim: nossa, 5 pedras, ele era prevenido, caso ele errasse numa pedrada, ele tinha mais 4, né? Claro que isso pode ter sido um motivo, sem dúvida. Gente, Davi não ia matar o gigante na pedrada. Com 5 ou com 100, ele não mataria o gigante com a pedrada. Mas Deus fez aquele menino rapidamente pensar nessa estratégia. É tanto que ele corre para o ribeiro. Olha, ainda bem que nós teremos eternidade para assistir todas as histórias da Bíblia, né? Eu acredito nisso. Num telão no universo, porque essa história eu quero ver. Davi saindo da frente de Golias, falando assim: espera um pouquinho que eu estou indo ali buscar minha arma de guerra. E voltou com 5 pedras. Abaixa no ribeiro, pega aquelas pedras, volta com as 5 pedras. Só que uma só era para Golias. Quando nós olhamos para a história de Davi, já como um rei, como um soldado, já mais avançado em idade, nós encontramos o exército de Davi matando mais 4 gigantes. E a Bíblia é muito enfática em dizer que um deles era irmão de Golias. Eles faziam parte dos Refaíns, uma família de gigantes que habitava ainda ali próximo do povo de Israel. Quem sabe, Davi falou assim: só mandar o grandão e atrás dele vem os outros 4. Se vierem, tenho 5 pedras. Permita que Deus te faça enxergar além daquilo que os seus olhos veem. Permita que Ele te prepare para as batalhas que talvez venham. Esteja preparado para enfrentar aquilo que vier diante de você. Ele então se apresenta com aquelas 5 pedras.
Golias também está vindo. Eles se encontram. A gente já está lá nos versículos 40 e pouco. E aí disse o filisteu a Davi no versículo 44: venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi vence a guerra porque ele está lutando não para defender o seu nome, mas para defender o nome de Deus. Temos perdido muitas guerras porque as estamos travando em nosso nome. Porque queremos defender quem somos, a nossa família. Quando nós entrarmos na guerra para defender o nome de Cristo, nós sairemos vitoriosos. Sabe por que muitas vezes nós abandonamos a fé? Porque nós não levamos desaforo para casa. Porque falaram contra mim, porque não me deram o cargo, porque falaram da minha esposa, porque não trataram bem o meu filho. Estamos sendo derrotados porque estamos preocupados com o nosso nome. Estamos sendo destruídos porque achamos que aquilo que somos ou que temos é mais importante do que qualquer coisa e temos que zelar pelo nosso nome. Deixa eu te falar, Deus já zelou pelo teu nome. Ele já te chamou de querido. Ele já provou que Ele é o Deus forte, o poderoso, o príncipe da paz. Então se preocupe em defender a Cristo, porque Ele defende as suas guerras. Ele luta por você. E ali então, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Davi em Israel? Não, que há um Deus em Israel. É hoje mesmo, grandão, que você vai saber que tem um Deus que me defende. É hoje que você vai saber que existe um Deus no nosso meio. Precisamos levantar com a intrepidez daqueles que acreditam que Deus quer fazer mais pelo seu povo. Nós precisamos levantar como aquele exército que sabe qual é o Deus em quem acredita. Nós precisamos nos levantar como aqueles que não aceitam mais as ofensas que o nome de Deus tem levado. Como você tem se posicionado como aquele que foi chamado para o reino de Deus? Como você tem se posicionado no seu trabalho? Quando o assunto fere os seus princípios. E ali então, 48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao embate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Quanto poder você encontra nesse verso? O menininho correndo, colocando a mão dentro de um alforje, procurando uma pedrinha. Enquanto um gigantão vai levantar ainda. Eu acho que ele chega e fez assim, com o capacete para dar uma coçada na testa. Não, eu não acredito. E naquele momento ele levou uma pedrada. Apresse-se para a batalha. Apresse-se para a batalha. Nós temos uma família para salvar. Uma família para salvar contra as blasfêmias que temos escutado. Uma família para salvar contra a onda da sociedade. E ali então, versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu,
com uma funda e uma pedra, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Você acha que ele desistiu? Ele virou já para comemorar? Ele só havia derrubado o filisteu. Agora ele vai lá, e é muito engraçado, né? Eu acho algumas coisas muito engraçadas. Ele foi lá e tirou da bainha a espada. E tem algumas versões que falam que ele tirou a espada usando as duas mãos. E com as duas mãos ele tirou a espada da bainha, que era pesada, né, para o menininho, e foi lá e cortou a cabeça do rei, né, do grande, dos filisteus. Cortou a sua cabeça. Ele fez o trabalho completo. E os filisteus, vendo que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Agora o exército ficou corajoso. Talvez seja você quem vai ter que começar a guerra para que os outros tenham coragem. Talvez Deus esteja te chamando para levantar um novo momento, para que outras pessoas se unam a você na vitória. Eu não sei para que Deus te chamou, mas para um propósito específico Ele te chamou. E sabe, muitas vezes nós estamos perdidos em tudo isso, porque só vive o propósito. Li isso, uma amiga postou. Só vive o propósito aquele que é capaz de suportar o processo. Ele havia sido ungido. Agora, mais do que nunca, estava pronto para ser rei. Já tinha ido até uma guerra. Tinha matado Golias. Ele tinha liderado aquela guerra. Mas o que acontece com ele? Leia comigo. Olha só, gente. Não, antes disso. Versículo 54. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Ele correu 2 dias com a cabeça na mão. E chegando lá, ele aguardou na sua tenda. E ele pegou as armas também e guardou. E a cabeça ele entregou para Saul depois. Mas a gente vai encontrar depois, lá já bem adiante nos versos, em outros capítulos, que ele guardou aquela espada. No capítulo 21, versículo 9. A gente vê que essa espada depois foi guardada lá no templo, que ainda não era templo na época, mas na casa do Senhor. A espada de Golias foi guardada junto ao sumo sacerdote, porque quem havia ganhado a guerra era Deus e não Davi. E olha só a ironia do versículo 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço? Quem é ele? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não o sei. Dá uma vontade de bater nos dois. A vida de Davi era ir para aquele palácio, para acalmar o rei, tocar igual a ele, ninguém tocava. Ninguém conseguia expulsar o espírito maligno de Saul que não fosse Davi. E Saul vira e fala assim: quem que é esse menino que eu não conheço? Chama o moço aqui. Aí então, versículo 57. Voltando, porém, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de seu servo Jessé, o belemita. Quem nasce no reino de Deus não fica querendo lugar que Deus ainda não colocou.
Quem nasceu no reino de Deus sabe esperar. E eu tenho insistido muito na ideia do tempo. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Davi, desde que for ungido até se tornar rei de toda a nação, teve que esperar por 30 anos. Nessa história toda, ele já havia servido no palácio, já havia matado Golias, já havia não sido reconhecido pelo rei, e se coloca mesmo assim como servo, com a cabeça do inimigo na mão, e fala assim: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E ele volta para as montanhas. É chamado depois para ser o chefe do exército. Mas ele espera pelo tempo de Deus. Rei como Davi, o povo de Israel nunca conheceu. O rei mais famoso de toda a história entre cristãos e não cristãos, que começa com uma unção, ainda quando menino, que acha que está chegando o seu tempo de ser rei, porque Saul, quando ele é ungido, já havia sido rejeitado por Deus. Mas tem que esperar. Eu não sei em qual espera Deus te colocou hoje. Eu não sei há quanto tempo você está aguardando para que o milagre aconteça. Parece que o tempo passa e a resposta não vem. Parece que nós estamos fazendo tudo certinho. Davi estava ali humilde, servindo, mas Deus o estava preparando. Ao entrar no palácio para acalmar Saul, ele aprende lições poderosas. Primeiro, para governar, você precisa aprender a lidar com o ser humano. E Deus deu nada mais, nada menos do que Saul para essa escola. Um homem que tramitava entre o amor e o ódio contra Davi. No momento era o meu filho amado e no outro momento o inimigo que quer tomar o meu trono. Ao mesmo tempo que era o pajem, era aquele de quem ele havia tomado a filha, a quem ele tinha dado de casamento a Mical, toma e dá para o amigo. Ele precisa aprender a lidar com o ser humano. Deus quer que você aprenda a lidar com o ser humano. Você precisa aprender a lidar com as pessoas. Porque nem sempre as pessoas vão gostar de nós. Nem sempre as pessoas vão nos dar palavras de encorajamento. Nem sempre as pessoas vão olhar para nós e falar assim: uau, olha o que você fez por nós. Servi essa igreja por 20 anos e o dia que eu mudei de distrito ou fui para outra cidade, olha, nem citaram lá na frente. Aprenda a lidar com a vida. Uma mulher um dia me perguntou assim: doutora, por que a vida é tão difícil? E eu disse para ela: bem-vinda à vida. Bem-vinda à vida. Nós somos confrontados o tempo todo, afrontados o tempo todo. Mas Deus quer ensinar para nós que nós precisamos aprender a lidar com o ser humano. Depois ele aprendeu que ser a pessoa mais importante da nação, como era Saul, não significava ser mais importante para o coração de Deus. E ele aprendeu que um palácio não é garantia de felicidade. Porque Saul vivia ali, em conflito até com seu próprio filho. Você precisa aprender que o conforto da vida não se limita às bênçãos que nos cercam, materiais, amigos, mas o que de fato importa é o lugar que nós nos colocamos no relacionamento com Deus. Como você tem lidado
com as lutas da vida. Como você tem aguardado, como você tem vivido o tempo, como você tem tratado as pessoas que te maltratam. Eu gosto muito de meditar quando Jesus está diante de Pilatos. E quando eu me vejo em situações querendo perder a calma, é a primeira imagem que me vem. Jesus diante de Pilatos já havia sido açoitado, escarnecido. Colocam uma coroa na cabeça dele. As pessoas estão escolhendo Barrabás, um assassino, para ser liberto. Os seus amigos o abandonam. Poucos estão ali assistindo a cena. E Jesus, diante de Pilatos, faz com que aquele homem se impressione com a imagem que vê. As pessoas estão insultando Jesus. As pessoas o estão chamando de impostor. E todas as hostes malignas estão ali trabalhando para que ele desistisse. Mas mesmo ensanguentado, machucado, era possível reconhecer na face de Jesus o semblante de um Deus. Porque o seu porte calmo e sereno se levantava em contraste absoluto diante daquela turba enraivecida. Que o meu comportamento e o seu seja um marcante contraste diante das respostas óbvias que as pessoas acham que devemos emitir quando somos afrontados. Que Jesus dê a você a certeza de que você é querido por Ele. Que Ele dê a você a paciência para esperar pelo tempo dEle. Que durante este caminho você aprenda as lições que Ele quer te ensinar. Porque esse tempo de espera é para o nosso preparo. É para que nós aprendamos para chegarmos prontos para a missão. Que Ele abençoe a mim e a você. Que a boa obra que Ele começou em nós, que Ele possa completar. E que quando nós nos sentimos fracos, maltratados, quase a ponto de desistir, lembremos que aquele que faz a promessa é aquele que cumpre. E talvez o tempo vai passar. A idade vai chegar. Mas se você talvez não consiga vislumbrar o cumprimento da promessa dele, não ache que ele falhou. Há uma maior promessa que ele fez para mim e para você. Eu voltarei outra vez. E quando eu voltar, eu vou levá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E quando esse Deus chegar, nós vamos poder dizer: valeu a pena esperar. Valeu a pena enfrentar. Valeu a pena defender o nome dEle, porque é o nome dEle que importa. Que Ele abençoe a mim e a você, para que Ele nos dê coragem e intrepidez. Nos dê força e paciência. Nos dê a certeza da companhia dEle conosco. Eu posso te convidar para orar nesse momento? Para você que está nos assistindo, você pode nesse momento orar. Convidar a todos vocês para que em pé falemos com Deus. Ó Pai,
Estamos em pé como teu exército. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, também de inimigos. Mas queremos travar a tua batalha. Queremos defender o teu nome. Queremos descansar na estratégia que o Senhor já apresentou para nós. Enquanto o mundo fala que temos que defender aquilo que é nosso, temos que provar para o que viemos, que nós possamos aceitar o teu conselho de dar a outra face. Que possamos aceitar que as nossas maiores batalhas são vencidas ajoelhados. Que quem mata gigante não é a nossa força, a nossa experiência, mas é o permitir que o Senhor atue por nós, é que é a garantia da vitória. Eu sei, Senhor, que existem muitos que já estão fracos. Existem alguns queridos que estão há 40 dias da sua vida escutando as afrontas. Os problemas estão agigantando. E quando parece que não pode piorar, ainda piora. Mas por favor, Pai, faça-nos descansar em teus braços. Faça-nos aceitar a tua unção, porque o Senhor nos escolheu para um propósito especial. Não importa o tempo que passe. Queremos que o teu propósito se revele em nossa vida. Ó Pai, que os meninos e meninas cresçam na certeza de que o Senhor os escolheu. Que eles possam louvar a Ti por terem nascido para fazerem diferença no Teu reino. Levanta-nos, Senhor, como Teu povo, corajoso e valente, com quem o Senhor está. Console corações aflitos. Fortaleça pés cansados. Dê descanso ao turbulado. Mas acima de tudo, mantenha-nos confiantes que um dia moraremos no reino eterno que o Senhor já preparou para nós. Como é bom estar em Tua presença. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom pertencer a Ti. Que o coração aflito daquela jovem, por não acreditar mais no Senhor, possa encontrar novamente motivos para viver ao Teu lado. Porque se não temos a Ti, Senhor, para quem iremos? Somente o Senhor traz sentido para a nossa vida. Somente o Senhor pode nos escolher tão pequenos, tão frágeis. Talvez o menor da nossa casa. Para nos fazer governar para a honra e glória do Teu nome. Aqueles que estão procurando respostas possam, acima de tudo, encontrar a Ti. Que possam, no lugar de ficarem sentados, cheios de perguntas e murmuração, possam cantar hinos de louvor e possam estar atentos às lições que o Senhor quer ensinar para eles. Obrigada, Pai. Muito obrigada por Tua perfeição e pelo Teu amor. E é com o coração agradecido e constrangido que estamos diante de Ti,
renovando o nosso pacto com o Senhor, de que iremos onde o Senhor quiser que formos, que faremos o que o Senhor quer que façamos, que seremos teus, para sempre teus. Em nome de Jesus é que oramos.